Você já ouviu falar de uma doutrina antiga que afirma que o mundo foi criado por um falso Elohim e que a salvação vem de um conhecimento secreto reservado apenas para uma elite espiritual? E se eu te dissesse que essa crença influenciou religiões, culturas e até textos ocultos que muitos ainda seguem hoje? O nome disso é gnosticismo, e por trás dele está um plano silencioso para distorcer a verdade revelada por Yahu e apagar o verdadeiro nome do Criador. Prepare-se para um mergulho profundo em uma das maiores enganações espirituais da história. Shalom! Você está no canal Os Segredos da Torá, onde revelamos verdades ocultas que muitos preferem esconder. Se você valoriza a verdade e busca discernimento nos tempos finais, junte-se à nossa comunidade. Escreva nos comentários: prefiro a verdade de Yahu do que o segredo dos homens. Isso fortalece o alcance da verdade e mostra que você está desperto espiritualmente. O que é gnosticismo? As raízes de um mistério que persiste há milênios. O termo gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas este não é qualquer conhecimento, é um saber esotérico, oculto, que supostamente conduz à salvação. Para os gnósticos, a salvação não vem pela fé, obediência ou arrependimento, mas por uma revelação secreta que só os iluminados podem alcançar. Mas de onde veio essa ideia? E por que ela se espalhou como uma sombra nos primeiros séculos da era messiânica? O gnosticismo não nasceu de forma súbita, mas foi fruto de um caldeirão cultural e espiritual que se formou entre os séculos 1 a.C. e 2 depois de Cristo, em regiões como Alexandria, Síria, Egito, Mesopotâmia e Roma. Nessas terras, ideias helenistas, mitologias egípcias, filosofias orientais e até ecos distorcidos das escrituras hebraicas começaram a se fundir. Os gnósticos se alimentavam dessas fontes e, a partir disso, criaram doutrinas profundas, mas completamente incompatíveis com a Emuná ensinada pelos Neviim, profetas, e reafirmada por Yahushua. Essa heresia antiga passou séculos escondida sob nomes variados e até hoje reaparece disfarçada de espiritualidade profunda, autoconhecimento e conexão interior com o divino. O que muita gente não percebe é que o gnosticismo não apenas distorce a verdade, ele nega completamente a identidade do verdadeiro Criador Yahu e do seu filho Yahushua. A pergunta que precisamos levantar é: por que tantos foram atraídos por esse caminho aparentemente nobre, mas espiritualmente traiçoeiro? Será que há um plano maior por trás disso, um esforço organizado para apagar o nome de Yahu e subverter sua verdade? Em sua essência, o gnosticismo afirma que o mundo material é um erro, uma prisão, criado não por Yahu, mas por um demiurgo inferior. Segundo essa doutrina, a salvação não viria pela transformação moral ou arrependimento, mas pela lembrança da centelha divina oculta dentro de nós. Aqui está o engano central, a substituição do arrependimento pela soberba espiritual. As Escrituras, porém, apresentam outra visão. O temor de Yahu é o princípio da sabedoria. Mishlei, Provérbios 9:10. Não é autoconhecimento, mas submissão e reverência ao Criador que abre o caminho da vida. Historicamente, o gnosticismo começou a tomar forma entre grupos heréticos que se infiltravam nas primeiras comunidades dos seguidores de Yahushua. Shaul, Paulo, já alertava contra a ciência falsamente chamada: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6:20. Curiosamente, muitos desses grupos gnósticos se apresentavam como os verdadeiros entendidos, uma elite espiritual que desprezava o ensino simples da Torá e das palavras do Mashiach. Eles criaram seus próprios evangelhos secretos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e outros escritos apócrifos que tentavam redefinir a identidade e a missão de Yahushua. Mas por que o gnosticismo se espalhou com tanta força nos primeiros séculos?
3 fatores explicam esse avanço. 1. Mistério atrai. Pessoas sempre buscaram verdades escondidas, o que o gnosticismo oferecia em abundância. 2. Rebeldia espiritual. Muitos não queriam se submeter a Yahoo, mas desejavam manter uma aparência de sabedoria. 3. Perseguição e confusão. Durante os primeiros séculos, o Império Romano perseguia os seguidores de Yahushua. Isso criava um terreno fértil para distorções teológicas, especialmente entre os gentios convertidos sem base na Torá. Em regiões como o Egito, o gnosticismo encontrou apoio nas escolas alexandrinas, onde filósofos como Fílon já haviam tentado misturar a filosofia grega com a espiritualidade hebraica. Em Roma, seus conceitos influenciaram seitas cristãs emergentes, que depois seriam combatidas por autores como Irineu de Lyon. Já na Síria e Pérsia, o gnosticismo dialogava com o zoroastrismo e o dualismo oriental, reforçando a crença em 2 deuses, um criador do mal, o Elohim da Torá, e outro salvador oculto, o Pai desconhecido. Perceba o perigo. Esses ensinos negam frontalmente Yahoo como criador e fonte de tudo o que é bom. É por isso que muitos estudiosos dizem que o gnosticismo é a forma mais refinada de rebelião espiritual, pois parece sagrado, mas exalta o homem acima do eterno. Mas afinal, os gnósticos criaram uma nova religião? Ou apenas corromperam a verdade eterna revelada por Yahoo? Essas perguntas nos levam ao próximo bloco, onde vamos explorar em profundidade as crenças centrais do gnosticismo e como elas se opõem à palavra da Torá. Prepare-se para descobrir a verdadeira face dessa doutrina oculta e por que ela continua seduzindo tantos até os dias de hoje. As crenças ocultas do gnosticismo, o orgulho espiritual travestido de luz. Para entender o gnosticismo com clareza, é necessário abrir o baú de seus símbolos, estruturas e ideias. Não estamos lidando apenas com uma doutrina, mas com um sistema espiritual alternativo e profundamente sedutor. Um labirinto místico que parece brilhar, mas leva ao afastamento de Yahoo. Uma das bases do pensamento gnóstico é o dualismo radical, a ideia de que tudo o que é espiritual é puro e bom, enquanto tudo o que é material é impuro e maligno. Segundo essa visão, o corpo é uma prisão, o mundo físico é uma ilusão corrompida, e a única salvação está em despertar a centelha divina dentro de si, escapando da carne. Isso já revela um contraste gritante com a Torá, onde Yahoo, após criar o mundo material, declara: "E viu Yahoo tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." Bereshit, Gênesis 1:31. Ou seja, o mundo físico não é um erro. Ele é criação perfeita, saída diretamente do sopro e da vontade do Altíssimo. Negar isso é negar a autoria e bondade de Yahoo como Criador. Outro pilar do gnosticismo é a figura do demiurgo, uma entidade inferior, maligna ou ignorante, que, segundo os gnósticos, criou o universo material. Para eles, o Elohim das escrituras hebraicas seria justamente esse demiurgo, um ser ciumento, limitado, que aprisionou as almas em corpos físicos. Você consegue perceber o nível da blasfêmia? O gnosticismo inverte a verdade e pinta Yahoo como um tirano. E mais, atribui ao Pai oculto, um ser etéreo e distante, a imagem do verdadeiro Salvador. Essa doutrina serviu como base para muitos evangelhos apócrifos e textos secretos, como o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Adão e os escritos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em 1945. Nesses textos, figuras como Yahushua são completamente distorcidas. Ele é retratado não como o Mashiach, prometido pelas Escrituras, mas como um mestre esotérico que veio libertar as almas do domínio do Deus Criador, ensinando-lhes os caminhos secretos para escapar da carne. Em algumas dessas narrativas, Yahushua sequer teria sido crucificado. Em outras, ele teria um irmão gêmeo espiritual que o substituiu na estaca. Essas invenções minam a emuná, fé verdadeira, pois negam o sacrifício redentor
e o cumprimento profético revelado em Yeshayahu, Isaías 53, que diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Yeshayahu, Isaías 53:5. Outra crença gnóstica poderosa é a existência do pleroma, uma plenitude de seres espirituais chamados de éons, que se originam do Pai oculto. Esses éons formariam uma espécie de hierarquia espiritual, e um deles, Sofia, teria causado a criação do mundo material por erro ou desejo de conhecer o inefável. Sofia, a sabedoria caída, torna-se então a mãe do demiurgo. É um enredo que se parece mais com mitologia grega do que com qualquer ensinamento das Escrituras, mas é exatamente esse tipo de fantasia que muitos tomaram como verdade. Agora observe. Em vez de um Criador único e todo-poderoso, o gnosticismo apresenta um universo fragmentado, governado por arquétipos, éons, seres intermediários, onde o ser humano precisa atravessar níveis espirituais para se reconectar ao todo. Isso não é Torá. Isso é misticismo esotérico disfarçado de revelação. E como se não bastasse, o gnosticismo também ataca a base da salvação ensinada por Yahushua. Para os gnósticos, não existe necessidade de arrependimento, submissão ou transformação de caráter. O que importa é a gnosis, o conhecimento secreto que revela a origem divina da alma. Ou seja, o homem não precisa mudar suas atitudes, apenas se lembrar de quem realmente é. Isso alimenta o ego, não o espírito. Mas veja o que o próprio Mashiach disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua estaca e siga-me. Lucas 9:23. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Yahuhana, João 8:32. A verdade liberta, mas o gnosticismo diz que só um grupo seleto pode acessá-la. Isso contradiz o plano de Yahu, que revelou sua Torá a todo o povo de Yahushalai e convidou todas as nações a conhecê-lo por meio de Yahushua. Vamos além. A ideia gnóstica de que existe uma faísca divina dentro do homem que precisa ser despertada conduz a outra armadilha, a divinização do ego humano. Em vez de reconhecer a santidade de Yahu e a necessidade de redenção, o gnóstico olha para dentro e se vê como parte do divino, anulando assim a separação entre Criador e criatura. É o mesmo erro de Hillel, Lúcifer, que disse em Yeshayahu 14:14: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o gnosticismo é a repetição da rebelião antiga, agora com aparência filosófica e espiritualizada. E é exatamente por isso que ele seduziu muitos, inclusive teólogos, filósofos e até líderes religiosos que ao longo dos séculos tentaram integrar a gnose à fé verdadeira. Mas atenção, o gnosticismo não morreu nos séculos II ou III. Ele se transformou. Hoje encontramos traços vivos desse pensamento em diversas correntes modernas. Nova Era, esoterismo judaico sem Torá, seitas espiritualistas que negam o Tanakh, movimentos de despertar espiritual interior sem obediência a Yahu, pseudociência misturada com misticismo. Essas linhas seguem o mesmo padrão, prometem iluminação, falam de níveis secretos de consciência, mas sempre desprezam a obediência à Torá e a reverência ao nome de Yahu. Um detalhe essencial: o gnosticismo se espalhou fortemente em territórios do Império Romano, Egito helenizado, Síria, Mesopotâmia e regiões da Pérsia, chegando depois à Europa Ocidental por meio de grupos como os cátaros, os templários esotéricos e os Rosacruzes. Com o tempo, muitas dessas ideias foram absorvidas em tradições ocultistas, maçonaria e até em formas modernas de psicologia transpessoal. Ou seja, o veneno continua presente, apenas trocando de frasco. A pergunta que devemos fazer agora é: como as Escrituras reagem a essas doutrinas? Yahushua teve embates com esse tipo de pensamento? O que disseram os Shlichim, apóstolos? E, acima de tudo,
Qual é a verdade que Yahu revelou e que o gnosticismo tenta esconder? Essas respostas poderosas serão o foco do próximo bloco, onde confrontaremos as ideias gnósticas diretamente com a palavra revelada por Yahu. E entenderemos por que essa doutrina é mais do que uma heresia. É uma ameaça espiritual disfarçada de luz. As Escrituras desmascaram a gnose, o julgamento espiritual da mentira disfarçada. Ao confrontarmos o gnosticismo com as Escrituras, o que vemos é um choque absoluto entre dois reinos. De um lado, a verdade de Yahu, revelada de forma direta, pública, santa e objetiva. Do outro, uma rede oculta de ideias que exaltam a mente humana, distorcem a criação e falsificam o Mashiach. Não é apenas diferença teológica, é guerra espiritual. Yahushua não ensinava segredos reservados a elites espirituais. Ele não vinha com fórmulas místicas, nem cobrava iniciação para ouvir a verdade. Pelo contrário, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Fé Lucas 12:2. As palavras de Yahushua eram para o povo, para o humilde, para os doentes, para os publicanos e pescadores. E mesmo quando falava em parábolas, ele próprio explicava o significado aos que se aproximavam com sede sincera. O gnosticismo, ao contrário, é fundamentado no oculto. Ele esconde para dominar, ele complica para afastar. O Shaliach, apóstolo, Yahuhana, foi um dos primeiros a enfrentar essa ameaça dentro das comunidades. Em suas cartas, ele alerta com firmeza: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o Mashiach? Esse é o anti-Mashiach, que nega o Pai e o Filho. 1 Yahuhana 2:22. Muitos estudiosos reconhecem que Yahuhana escreveu suas epístolas justamente combatendo os gnósticos incipientes, que naquela época já diziam que o Mashiach não veio em carne, outra doutrina gnóstica que via o corpo como impuro demais para um ser elevado como Yahushua habitar. Por isso ele escreve: nisto conhecereis o espírito de Yahu. Todo espírito que confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne é de Yahu. E todo espírito que não confessa que Yahushua veio em carne não é de Yahu, mas é o espírito do anti-Mashiach. 1 Yahuhana 4:2-3. Essa é uma condenação direta à gnose. Quem nega a encarnação do Mashiach se opõe ao próprio espírito de Yahu. Outro Shaliach, Shaul, também é claro. Ele não apenas combate filosofias humanas, mas também aquelas que se infiltravam com aparência de sabedoria. Em sua carta aos Colossenses, ele escreve: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. Colossenses 2:8. Note o termo, vãs sutilezas. É a essência da gnose, palavras bonitas, conceitos elevados, mas desconectados de Yahushua. E mais adiante, ele afirma: estas coisas têm, na verdade, aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a sensualidade da carne. Colossenses 2:23. Ou seja, o gnosticismo pode impressionar intelectualmente, mas não transforma o caráter, não gera arrependimento e não conduz à santidade. A questão se torna ainda mais crítica quando analisamos o papel profético dessa doutrina nos tempos finais. A gnose se esconde sob nomes modernos, mas o veneno é o mesmo. Exaltação da criatura em detrimento do Criador, como disse Shaul em Romanos 1:25. Ela prepara o mundo para um espírito de rebelião disfarçado de luz, algo que o próprio Mashiach advertiu. Porque surgirão falsos Mashiachim e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Matityahu, Mateus 24:24. Hoje, esse espírito gnóstico se manifesta em filosofias que negam o pecado, anulam a Torá e afirmam que todos são deuses em evolução. Em outras palavras, é a velha serpente falando com uma nova voz. E qual é o nome por trás disso tudo?
a própria serpente do Éden. Sim, o gnosticismo nada mais é do que uma reencenação da mentira primordial. Certamente não morrereis. Vós sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Bereshit, Gênesis 3, 4-5. Aqui está o segredo. A gnose promete divindade sem obediência, sabedoria sem arrependimento e salvação sem redenção. É o caminho largo, disfarçado de iluminação. Agora reflita comigo. Quantos hoje estão sendo seduzidos por livros de autoajuda espiritual, por líderes que falam de frequências divinas, mas nunca mencionam o arrependimento? Quantos buscam cursos de expansão de consciência, mas rejeitam o nome de Yahu e zombam da Torá? Esse é o resultado de 2 milênios de infiltração gnóstica. E é por isso que precisamos ser firmes, como Kefa exortou. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Kefa, Pedro 5:8. O gnosticismo não é apenas um erro doutrinário. Ele é o coração de um movimento anticrístico, uma preparação espiritual para um mundo que rejeita a verdade de Yahu e busca se autodeificar. Yahushua, no entanto, nos deixou a chave para vencer esse engano. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Yahuhana, João 17:17. Portanto, não é o segredo oculto que nos liberta, é a palavra revelada. Não são éons invisíveis que nos salvam, é o sacrifício do Cordeiro. E não é o Pai oculto e inefável que nos chama, é Yahu, que se revelou em luz, amor e juízo através da sua Torá e do seu Filho, Yahushua. Mas há ainda uma última revelação necessária. O que acontecerá com os que seguem essa doutrina até o fim? Será que a perseguição aos que denunciam o gnosticismo é parte do cenário profético do fim dos dias? E como discernir hoje os movimentos que, sem declarar, continuam ensinando essa antiga serpente? No próximo bloco, revelaremos como o gnosticismo está sendo reembalado para os tempos modernos, sua influência nos sistemas religiosos e espirituais atuais, e o impacto disso na vida daqueles que realmente desejam seguir Yahu com emuná e verdade. O gnosticismo, hoje, a velha serpente com roupa nova. Ao longo dos séculos, o gnosticismo deixou de ser apenas uma doutrina escondida entre papiros antigos. Ele se remodelou, se infiltrou e se disfarçou, não apenas como religião, mas como filosofia de vida, arte, ciência, espiritualidade alternativa e até entretenimento. Hoje ele fala com vozes suaves, veste túnicas modernas e se instala em mentes desprevenidas que rejeitam a verdade da Torá. Afinal, o que vimos até aqui? Descobrimos que o gnosticismo nasceu da fusão de tradições pagãs, filosofias helenistas e conceitos espirituais deturpados, que ele nega o Criador verdadeiro, ataca a obra redentora de Yahushua, rejeita a Torá e apresenta uma salvação baseada no ego e na suposta iluminação interna. Agora precisamos entender por que essa doutrina permanece viva e como ela opera nos bastidores do mundo moderno. A verdade é que a gnose nunca deixou de ser perigosa, porque ela nunca precisou se apresentar como heresia. Pelo contrário, ela sobrevive justamente porque se veste de luz, sabedoria e liberdade. Ela se esconde em livros, documentários, influenciadores, cursos de espiritualidade cósmica, músicas e movimentos de cura interior que negam o pecado. E o mais alarmante, está presente até dentro de sistemas religiosos organizados, onde já não se fala de arrependimento, Torá, temor a Yahu ou submissão ao Mashiach, apenas de propósito pessoal, potencial interior e despertar da consciência. Mas o que está por trás disso tudo? Estamos vivendo uma era de apostasia espiritual silenciosa, exatamente como Shaul advertiu, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Essa profecia não fala de uma apostasia violenta, mas desejada, buscada, escolhida.
As pessoas não querem mais ouvir que precisam negar a si mesmas. Elas querem se sentir deusas, divinas, iluminadas, exatamente como a serpente prometeu no Éden. O gnosticismo moderno se apresenta com novas palavras: autoconhecimento, cura vibracional, expansão da consciência, espiritualidade sem religião, eu superior, despertar de luz. Mas no fundo, carrega a mesma essência da mentira original. Você não precisa se submeter a Yahoo. Você já é parte do divino. Basta lembrar-se de si mesmo. E aqui mora o grande engano dos tempos finais. O gnosticismo se encaixa perfeitamente nas engrenagens do mundo anticrístico, um sistema global que rejeita o nome de Yahoo, zomba de sua palavra e prepara terreno para o homem do pecado ser aclamado como Salvador. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Esse homem, descrito por Shaul, não será um tirano agressivo aos olhos do mundo, mas alguém que trará promessas de paz, sabedoria e unidade espiritual. Ele falará a linguagem da gnose, união entre religiões, transcendência sem arrependimento, paz sem verdade. E é exatamente aí que milhões serão enganados. O nome de Yahoo será rejeitado como arcaico. A Torá será considerada limitadora. O Mashiach será reinterpretado como arquetípico e a salvação será substituída por uma reconexão com a essência universal. Você consegue ver? O cenário já está montado. A televisão, os filmes, as universidades, os podcasts, todos alimentam o ego com a mesma mensagem. Você é divino, você é luz, você é o seu próprio mestre. Mas o que Yahushua ensinou foi o oposto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Matityahu, Mateus 5.3. A pobreza de espírito significa reconhecer a dependência total de Yahoo. E isso é o que o gnosticismo abomina. É por isso que o povo de Yahoo precisa estar atento. Precisamos clamar por discernimento. Precisamos voltar à Torá, ao temor, ao nome verdadeiro. É hora de expor as trevas que se disfarçam de luz. A boa notícia é que aqueles que amam a verdade não serão enganados. O próprio Mashiach prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Da Ruhana, João 10:27. Se você ouve a voz de Yahushua, e ela não vem com enigmas esotéricos, mas com clareza, verdade e chamado à obediência, então você está no caminho da vida. Não se deixe seduzir pelos encantos do conhecimento secreto. A única luz verdadeira é a que vem da revelação de Yahoo através de sua palavra. E agora, ao final desta jornada, resta uma pergunta direta. Você vai escolher a verdade simples e transformadora de Yahoo, ou os labirintos dourados da sabedoria dos homens? O tempo está correndo, o engano cresce, e a perseguição à verdade está apenas começando. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo nas Escrituras e na história espiritual por trás do gnosticismo. Descobrimos que essa doutrina não é apenas uma heresia antiga, mas uma estrutura espiritual organizada para desviar o coração humano da verdade revelada por Yahoo. Ela rejeita a Torá, nega a encarnação de Yahushua, despreza o arrependimento e exalta o ego como se fosse o próprio Elohim. Mas há um remanescente desperto, que ouve a voz do verdadeiro pastor e não se deixa enganar pelas palavras doces da serpente. Se você chegou até aqui, é porque há em você uma fome genuína pela verdade que liberta. Escreva nos comentários: eu sigo a verdade revelada por Yahoo e rejeito o falso brilho do gnosticismo. Compartilhe este vídeo com quem você ama, especialmente com aqueles que estão presos em movimentos esotéricos, filosofias gnósticas modernas ou espiritualidades sem Torá. Lembre-se, a verdadeira sabedoria começa no temor de Yahoo, e o conhecimento verdadeiro está em obedecer à sua palavra. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação
e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.